Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que bem. Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês, explicar um pouquinho sobre o que é a revisão da vida toda. São tantas dúvidas, são tantas informações, tantas coisas que tanta gente quer saber e eu tô querendo compartilhar todos esses acontecimentos, tudo que está acontecendo. Então eu vou começar explicando um pouquinho para vocês. Eu anotei umas coisinhas aqui, o que tem sido de dúvidas recorrentes aqui no meu escritório. Tem sido muitas. Então eu vou seguir explicando para vocês, primeiramente, o que é a revisão da vida toda. Gente, eu acredito que vocês já ouviram falar antigamente, né? Ah, mas a gente não aposenta com os 3 últimos anos de contribuição, quando a pessoa recolhe os 3 últimos anos com um valor maior, né? E aí se aposentava. Isso lá atrás acontecia, gente. O valor do salário-benefício, o valor que a pessoa se aposentava, era pela média salarial dos 3 últimos anos de contribuição. Isso modificou. Então, para as pessoas que estavam em vias de se aposentar, não ficarem tão no prejuízo, criaram uma nova legislação, uma transição, na verdade, onde os cálculos passariam a ser como? Iam pegar a média aritmétrica dos 80% salários de contribuição desde julho de 1994 até o dia da aposentadoria, certo? Essa é uma lei de 1999. Então pegava a média de julho de 1994 até o dia da aposentadoria. E aí tem vários porquês, 94, mudança do plano real e várias outras coisas que a gente ficar conversando, vou me aprofundar muito aqui e não vai ser o que eu quero falar. Então mudou isso. Acontece que essa mudança deixou de ter eficácia que ela buscava, que era um melhor benefício para o trabalhador, para o segurado. Então agora foi aprovada a revisão da vida toda. E o que é a revisão da vida toda? Nada mais é do que pegar todos os salários de contribuição da pessoa e calcular para chegar a uma média aritmética e gerar então um salário-benefício. Então, em vez de pegar os 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, passa-se a pegar todos os salários. Por isso que aí, então, algumas pessoas não entram nessa revisão. Por quê? Normalmente, a gente inicia a vida profissional recolhendo menos do que no final da vida. Porém, existe um número muito grande de pessoas que têm direito a essa revisão, certo? E também tem outros quesitos que faz com que a pessoa melhore a sua aposentadoria nesse caso. Então, é importante fazer um cálculo, buscar essas informações. Aí eu também anotei para vocês aqui, né, os regimes, o que não cai, né, por exemplo, na revisão da vida toda, que é o regime próprio da Previdência Social, que são, por exemplo, as pessoas que são aposentadas pelo município através de um regime próprio, por um órgão próprio. Essas pessoas, por enquanto, não vão ter direito à revisão da vida toda, tá? Ah, mas Kelly, fala pra mim que benefício entra na revisão da vida toda? Todos, em sua maioria, inclusive auxílio reclusão, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, por tempo especial, todas elas, desde que sigam as regras, desde que seja mais vantajosa as contribuições antes de 1994,
desde que não tenha caído em prescrição, né, o prazo decadencial já tenha sido superado, que é os 10 anos a partir do primeiro ano, do primeiro mês de recebimento. Então tem que se levar em consideração a isso. Mas tem muita gente me perguntando também assim, eu não contribuía muito, mas gente, tem que analisar os cálculos, tem que analisar os valores, tem que atualizar os valores, tem que verificar se na sua memória de cálculo não foi considerado uma média aritmética que então prejudicou ainda mais a sua aposentadoria. Também é preciso verificar isso. A pensão por morte também, gente, entra, tá? Então é importante vocês terem essa observação, que a pensão por morte entra. Mas o meu pai faleceu e não deixou beneficiário para receber para entrar com esse benefício. Não tem problema. Se ele faleceu há menos de 5 anos, os herdeiros legítimos, a parte legítima, os herdeiros sucessórios, eles podem entrar com essa revisão também. E aí então eles recebem um valor de atrasado, que é o que o pai deveria receber. Só não vai melhorar a aposentadoria, porque infelizmente ele não vai mais estar aqui, mas recebe os atrasados. Lembrando que daí também tem a prescrição. A prescrição é de 5 anos, então vamos pensar assim, você entrou com a ação hoje, tá? Você recebe os últimos 5 anos de atrasado e o que mais tiver que receber em decorrência da ação, enquanto a ação estiver tramitando. Se a pessoa faleceu, você como herdeiro recebe, por exemplo, o tempo que ela deixou de receber o atualizado e não recebe os próximos, porque não está viva, né? Então, recebe só os atrasados referente ao reajuste que deveria ter tido, mas também é muito interessante isso. Então, assim, tem várias situações que acabei marcando aqui para vocês, que eu vou até dar uma olhada na minha colinha, porque são tantas perguntas. Aí eu recebi uma agora de pouco, mas doutora, ele parece ser mais velho. Gente, é a partir da liberação, a partir do primeiro recebimento da sua aposentadoria que começa a contar a decadência. Então vamos pensar assim, ó, a senhora recebeu a aposentadoria hoje, estamos no mês de dezembro de 2022. Para a gente contar a prescrição, a gente vai contar a partir de janeiro de 2023, mais 10 anos. Então, se a pessoa estava enquadrada a isso, ela tem direito a essa revisão, entendeu? Aí não adianta a gente olhar o rostinho, as rugas e julgar, mas tem que estar enquadrado nisso. E não só nisso, como eu disse, tem que estar enquadrado também aos valores de contribuição serem altos, ou então o coeficiente, né? Como foi calculado isso. Mas para isso, gente, cada caso é um caso, é preciso analisar um a um, é preciso fazer os cálculos, entendeu? De tudo, para que a gente possa ver quem tem direito e quem não tem direito. Lembrando que não dá para se aventurar num processo desse, porque a partir do momento que você requer uma revisão da aposentadoria, se a sua revisão for calculada errada, você pode querer uma revisão para menor. Então, por isso, você precisa fazer bem certinho, tá? Tem hoje em dia programas excelentes para nós advogados calcularmos. Só que não é só isso, a gente ou calcula pelos documentos que nós temos, mas também calcula pelas informações que o INSS traz. O INSS nos traz informações corretas, vamos dizer assim, não vou dizer corretas, vou melhorar isso aqui. Nos traz informações através do CNIS a partir de 1982. Antes disso, a gente vai pegar o quê? Anotações em carteira, contribuições de fundo de garantia, depósitos de salários, olerites, documento fiscal. Essas documentações também colaboram para a gente comprovar que naqueles anos
o segurado ou a segurada recebia um determinado salário de contribuição, que é atualizado até a data de hoje, recalculado a aposentadoria, o salário de benefício dele ou dela aumentaria muito. Então, é dessa maneira que é feito. Não é tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, tá? É necessário e importante prestar atenção que prazo decadencial. Também necessário prestar atenção no que? Nos valores de contribuição realizados antes de 1994. Também necessário o que? Verificar como na carta de concessão se teve um fator do mínimo divisor. Se teve esse fator, provavelmente a sua aposentadoria foi prejudicada. Mas não é porque a do seu vizinho não deu certo que a sua não vai dar certo, ou porque a do seu cunhado deu certo e a sua vai dar certo. Cada pessoa é de uma maneira, a contribuição é de uma maneira que deve ser levada em consideração. Então, assim, como todos os dias, eu acho que eu tô recebendo assim umas centenas de perguntas, tanto em todas as minhas redes sociais, eu tomei a liberdade de vir aqui para vocês passar essas informações que são as mais básicas referentes à revisão da vida toda, para que você possa entender, né? Por exemplo, a pessoa aposentou em 2007. Gente, tá prescrito, não tem direito. Não a esta revisão não tem direito, entendeu? Há coisas a serem analisadas. Vamos pensar que essa pessoa aposentou em 2007, na época tinha direito à aposentadoria especial e não requereu. Tem tanta coisa a ser analisado, entendeu? Para cada caso, que daí ela já tinha direito adquirido e tudo mais. É uma briga a ser feita. Então, gente, o que eu tô passando aqui para vocês é as possibilidades da revisão da vida toda e, em sua maioria, porém, é necessário consultar um advogado ou uma advogada para esclarecer direitinho a dúvida de vocês, para passar as maiores informações. Não é porque você aposentou há menos de 10 anos, você tem direito, e não é porque você aposentou com pouco que você tem direito, então tem que ser tudo analisado. Também tem que ser analisado uma coisa, gente. Imagina só que você aposentou judicialmente através de um processo judicial, claro. E aí, então, a data de início do seu benefício foi, por exemplo, em 2011. Nós sabemos que os processos judiciais demoram mais para liberar o pagamento. Então, vamos pensar que liberou o pagamento em 2013. A sua decadência começa a contar quando? A partir do pagamento, do primeiro pagamento de benefício, e ainda no mês seguinte. Então, vamos pensar assim, você ganhou a sua aposentadoria desde 2011, mas recebeu em agosto de 2013. Seu benefício vai prescrever quando? Vai entrar a decadência quando em relação a essa ação? Falei agosto de 2013? Em setembro de 2023, entendeu? É dessa maneira que calcula. Ah, mas aí você vai receber todos os atrasados a partir do requerimento? Não. Você recebe os últimos 5 anos e mais o tempo que decorrer a ação, entendeu? Aí tem a questão da pensão por morte, que é da mesma maneira. Auxílio acidente é sensacional, porque você está recebendo um valor e a sua média não foi calculada da maneira que deveria ter sido calculada. E daí, na hora de você se aposentar, aumenta muito o seu salário-benefício. Aposentadoria por invalidez que foi cessada também dá para recalcular, ou mesmo que está em trâmite e está recebendo, às vezes dá auxílio doença, auxílio reclusão, sabe, gente? São muitos os benefícios que você pode verificar se existe a possibilidade dessa revisão. São muitos, tá? Então, eu acho que é isso. Ah, tem mais uma informação muito boa.
Vamos pensar assim que essa mesma pessoa aí que se aposentou em 2011, começou a receber o primeiro pagamento em 2013 e teve direito à revisão da vida toda. E ela recebeu os atrasados, que o processo dela tramitou e etc. Ela vai ter um reajuste nesses atrasados? Eu entendo que sim. Então, é mais um dinheirinho pro bolso brasileiro, né? Então, gente, aproveitem essa oportunidade, busquem saber o direito de vocês, busquem profissionais que estejam habilitados a poder ajudá-los nesse sentido. E eu desejo aqui boa sorte para todos vocês, sucesso nessa revisão de aposentadoria para quem tiver esse direito, e quem não tiver, paciência, né? Não tem o que ser feito, mas quem tiver, não deixe de buscar o direito de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Sim, eu vou te ligar, tô chegando lá, até por isso que eu tô fazendo essa live e esses vídeos, porque são muita gente que estão pedindo as informações, e normalmente as informações são as mesmas. Obviamente que eu vou ligar para todos, passando todas as informações, mas espero que algumas delas já sejam sanadas por aqui. E também espero que todos vocês tenham direito, mas não vai ser assim, tá, gente? Uma certa porcentagem de brasileiro vai ter direito, uma certa não, porque engloba tanto salário quanto também prescrição, a decadência, né? Então, mas busquem saber, tá bom? Um beijão, uma boa tarde, quase boa noite já, né? Já são 6 horas da tarde. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Eu sempre esqueço de desligar isso aqui. Ai, Jesus, achei.